Então, bom dia a todos. É um prazer imenso estar aqui participando, né? A comissão do DESU me convidou para fazer essa abertura sobre esse tema, então eu fiquei muito lisonjeada em trazer esse tema para vocês, que não é um tema novo, a gente sabe que é uma área, né, no mundo acadêmico, já conhece, não é um tema novo, mas, enquanto pesquisador surdo, eu vou trazer um pouco desse olhar também. A gente já vê que tem muitas pesquisas falando nessa temática, mas eu quero também trazer o protagonismo do sujeito surdo enquanto pesquisador nessa área da língua de sinais e da educação também. Mas, antes disso, eu queria falar um pouco sobre essa imagem. E eu procurei, né, um desenho que fosse representado, como se fosse um pesquisador, né, da área de biologia e afins, e ali ele está investigando sobre a borboleta. Né, uma borboleta, como vocês podem ver ali, ele está fazendo uma pesquisa sobre isso. E aí vocês sabem que antes da borboleta se formar, ela era um lagarto, não é mesmo? E aí ela procura um melhor lugar e ela faz o seu casulo ali dentro de uma planta ou numa árvore, e por ali ela fica. E o pesquisador, quando ele vai, né, fazer suas anotações sobre como que acontece o processo de desenvolvimento da borboleta, naquele tempo, né, enquanto ela vai se formando em borboleta até que ela rompa o casulo e saia, aquele processo que que ela fica encapsulada ali, e o pesquisador, enquanto ele vai pesquisando e fazendo o seu relatório, ele vai anotando como que acontece, né, se acontece da mesma forma com a maioria das borboletas, né? É um exemplo. Então, aquele processo que se passou e o pesquisador fica ali analisando, fica observando esse processo, e a borboleta fica ali, né, o lagarto se remexendo, e aí, se o pesquisador tiver pena, se tiver uma emoção, fala assim, eu vou tentar ajudar, vou cortar ali para auxiliar a borboleta que ela consiga sair. E, na verdade, ela morre. Por que ela morre? Né? O pesquisador tentando auxiliar. Na verdade, ele está mexendo naquele processo que é um processo biológico natural da borboleta. E ela tem as suas fases, os seus momentos. É como se fosse aquele processo, ela está desenvolvendo a sua asa dentro do casulo. E aquele momento que ela fica ali se remexendo, é como se ela estivesse trabalhando para que a asa tivesse força para que ela conseguisse voar. E se o pesquisador, naquele momento, pensa, eu vou tentar ajudar porque ela, tadinha, está incomodada, a borboleta não conseguiu aquela força que ela precisa para voar. E ela fica rebatando como se fosse uma academia. Ela não tem esse processo de maturação e ela morre, porque o pesquisador mexeu no seu processo. Então, a gente precisa refletir, enquanto pesquisadores, também futuramente nisso. Nós não podemos mexer em tudo, a gente precisa também ter um olhar um pouco afastado da pesquisa para que a gente possa encontrar uma seriedade nesse campo também. E ali, né, o Isaac Newton, como a gente pode ver ali, ele traz simplesmente uma questão que a gente precisa saber, algumas pessoas já conhecem, mas que a gente precisa estar sempre relembrando sobre essa qualidade de um bom pesquisador. Não é só a formação que é suficiente. Pronto, eu já fiz, me formei, eu não preciso pesquisar. Não, para a gente ser um bom pesquisador, a gente precisa ter algumas características também, algumas qualidades. Uma delas é ter coragem. Por exemplo, num ambiente indígena, um lugar bem distante, né, de repente na área de saúde, a gente precisa ter coragem de estar ali naquele espaço também. Em segundo lugar, ter disciplina. Não é uma educação, é disciplina no sentido de ordem, de ter organização do tempo, organizar em etapas, em processos. Uma outra coisa é ser imparcial, né? Estar um pouco distante, ter um distanciamento daquela pesquisa em si, para que a gente possa pesquisar, na verdade. Alguns autores dizem que não se pode ter um distanciamento, que você acaba se envolvendo. E a gente sabe desse envolvimento, mas a gente precisa evitar que seja um envolvimento totalmente emotivo, como eu expliquei anteriormente da borboleta, que se cortou para que ela pudesse se desenvolver e foi ruim. Então, a gente precisa ter também esse cuidado. O quarto é ser ético. Quinto, a gente precisa ser detalhista ao fundo, precisa ver, pesquisar, como se fosse uma lupa. Qualquer outra pessoa, em qualquer outro lugar, não precisa perceber isso, como se fosse um leigo não percebe. Né? Então, a gente precisa pensar nisso e diminuir para que a gente possa ser detalhista realmente em todos os detalhes. 6, possuir sensibilidade. Por exemplo, com a borboleta que a gente viu, né, como se a gente estivesse colocando no lugar da pessoa, como se fosse o indígena, o negro, né, LGBT, enfim, a gente precisa se colocar, a gente precisa ter essa sensibilidade e entender completamente essa função.
Continuando, como um outro autor também traz, Thomas Edison, que criou a lâmpada, né, que criou a luz, e ele traz essas questões também da qualidade de um bom pesquisador. Então, ele também tem que ter iniciativa. Às vezes a gente pensa, eu tenho medo, vai você, eu não quero não. Vai você, vai você. E aí a gente sempre quer ir atrás das pessoas. Não, a gente precisa ter iniciativa, ser o primeiro, iniciar algo, ter essa coragem. Segundo, é ter ambição, sonhar realmente com o objetivo, pensar, focar nesse objetivo e ir atrás dele, né? Pensar, são muitos objetivos. Não, determina um, mesmo que ele seja distante, você vai conseguir alcançar. A gente precisa ter essa ambição. Terceiro, é ser perseverante, não desistir, né? Por exemplo, a gente tem uma pesquisa em alguma área, a gente está ali pesquisando, tem algum problema, não quero, vou procurar outro tema porque isso é muito difícil, vou desistir. Não, os problemas acontecem, anota o problema, coloca talvez uma possibilidade de solução para que você consiga alcançar. Não fique nesse pensamento de desistir, não é bom para o pesquisador isso. Quarto, a gente tem que ter entusiasmo também na pesquisa e amar o que a gente faz. Não é fazer só por à toa, não. Porque eu quero um diploma, eu preciso do diploma, vou fazer de qualquer jeito. Não, temos que fazer o que gosta e tentar desenvolver isso com amor para a gente ter um entusiasmo na pesquisa. O quinto é ter paciência, experiência e conhecimento, para que a gente possa ter uma pesquisa e encontrar, de repente, um tema novo, não conhece, procurar outras leituras, outros conceitos e outras explicações para tentar desenvolver essa pesquisa. De repente, um tema novo, não conheço, eu vou procurar, vou voltar, vou encontrar. A vida é assim, a vida de pesquisador é assim. O mundo acadêmico é assim, né? A gente se forma, pronto, a gente joga o certificado fora e vai dar aula, ou, por exemplo, vai interpretar. Não, a gente precisa o quê? A educação continuada, a formação continuada. Nós precisamos estar sempre buscando até aposentar, né? Vamos dizer assim. Então, a gente tem que continuar nessa busca, nesses estudos. Pode ler isso aqui. Alguns atributos pessoais são desejáveis para você ser um bom pesquisador. Para Gil... E a gente vê nesse PowerPoint, eu trouxe, né, para que vocês possam entender um pouco e saber, para que a gente possa refletir sobre isso também, o que vem falando. Né, primeira coisa, a gente precisa ter o conhecimento, é necessário. Né, por exemplo, eu vou escolher, não, eu preciso ter antes uma base, seja ouvintes, ou sejam surdos, ou surdo cego também, não importa. A gente, por exemplo, o indígena surdo, não importa, ele precisa ter um conhecimento para que possa desenvolver a sua pesquisa. E aí também a sua curiosidade, que vai auxiliar a desenvolver muito mais, além da criatividade e também da integridade intelectual, para que possa desenvolver esse conhecimento também, além da sensibilidade que a gente já falou. E é importante também que a pessoa tenha uma humildade para que possa ter uma atitude realmente de se corrigir, né? Se a pessoa não tem humildade, ela seja metida e, de repente, não quer buscar, não quer ter essa informação, parece que vai perder nessas influências. Então, é necessário que se tenha humildade para que possa fazer esse recolhimento desses dados e que possa se ter também essa confiança. Além da autocorreção, se tiver errado, todos nós erramos, nós sabemos disso, a vida ela é assim, nós cometemos erros ao longo da caminhada e a gente tem que se corrigir. E ter essa imaginação disciplinada, e não é imaginar à toa, é numa ordem, além da perseverança, paciência e confiança na experiência. Pode passar, por favor. E um outro recorte importante é nas habilidades que são desejadas do pesquisador. Então, algumas perguntas e respostas que ele tem que ser capaz de fazer. Não é interpretar em si, mas é entender. Por exemplo, qualquer pessoa ela vai fazer uma pergunta, seja ela uma pergunta básica ou não. E aí você tem as respostas prontas para isso. Olha, ele me respondeu isso aqui, pronto. Não é assim, né? Ao longo do tempo, da bagagem que você tem ao longo da sua vida cultural, ela é diferente, as experiências de vida são diferentes. Então, a gente precisa, como se estivesse, ter uns dados, buscar esses dados, perguntar, combinar com a área, não é colocar só alguns temas, não. Qual a resposta? Pronto, já tem uma resposta para isso, já ganhou o diploma. Não é assim. A gente precisa buscar, a gente precisa ter o nome de credibilidade, de fazer essa pesquisa e estar sempre respaldando as pesquisas.
Por exemplo, os ouvintes, né, que vão passar a ser um bom ouvinte, não se enganar com as ideologias e preconceitos, né? Então, assim, a explicação que vai ser trazida desse conteúdo, dessas pesquisas, dos grupos que são trazidos, e também tratar. E sem preconceitos com o que a gente recebe. Por exemplo, ao longo da apresentação, eu vou falar sobre isso também, porque eu, por exemplo, Heloíse, tenho a minha identidade. Por exemplo, eu sou mulher, eu sou professora, sou esposa, sou mãe, né, tenho os pais surdos, sou evangélica, sou professora de universidade. Então, sem as minhas identidades enquanto pesquisadora. E aí, no momento, quando eu estou como pesquisadora, eu jogo isso um pouco de lado e, naquele momento da pesquisa, eu preciso ser imparcial e verificar ali dentro daquela comunidade, seja indígena, seja de negros, e colocar um pouco de fora minhas ideologias, né, pensar e começar a investigar mesmo aquela ação, uma de cada vez, para que a gente não se esqueça também daquelas etapas que a gente falou, porque no final da palestra vocês vão até entender um pouco também sobre o que eu expliquei anteriormente. Mas é bom ser assim. E também ser adaptável e flexível, tentar encontrar as oportunidades. Por exemplo, os indígenas, né? Se a gente for pesquisar a comunidade indígena, a gente tem que ir até seus locais, fazer o relatório, a gente sabe que não é fácil, a gente tem que marcar com antecedência, fazer os registros, as filmagens, e aí, de repente, eles têm as regras deles, que não aceitam algumas coisas, e nós temos que respeitar. Por exemplo, as roupas, né? A gente tem que tem que aceitar essa cultura deles e ser flexível para isso, e não impor, não, eu sou pesquisador, sou da universidade, eu tenho que fazer assim, eu quero fazer do meu jeito. Não, nós temos que nos pôr com humildade, realmente ser flexível para que se tenha uma pesquisa adequada. E também ter uma noção clara daquele tema de estudo. Não é ficar fugindo ou buscando outros temas. Não, se focar em um tema só e pesquisar e continuar essa pesquisa dentro desse tema. E, por último, ser imparcial em relação a essas noções, como a gente falou anteriormente. Pode passar. E ali, antes que eu coloquei, né, sobre o conceito, como é um bom pesquisador, como eu falei anteriormente, seja ele ouvinte, surdo ou surdo-cego, também o indígena, ele pode, no Brasil, ter essas pesquisas dentro do grupo indígena, e pode ser de interesse, ou negro, ou de LGBT. O conceito em si é para que tenha realmente uma capacidade profissional e se desenvolver nessas áreas. E como é que seria essa relação com o surdo? E aí eu trouxe, assim, de maldade, realmente, essa foto, que, para vocês, o que ela tem de diferente? Né? As pessoas estão andando na rua, estão fotografando, e tem um negro que está ali atrás, e aí, ouvindo uma música, talvez. Aqui um outro, um senhor, né? Mais aqui no canto, como vocês podem ver. E o que assim, o pesquisador ele vai analisar diante dessa foto? O que ele vai captar diante dessa foto? Como é que ele vai perceber? Né? Seja negros ou da comunidade surda? Não, ele tem que colocar isso de lado e se colocar enquanto pesquisador. Né? Dá para perceber que tem algum surdo ali naquele espaço? Dá? Vocês conseguem ver? Quem é o surdo ali naquela imagem? Todos eles estão enxergando bem? Tem algum cego? Enfim, tem algum cadeirante? Né? Se fosse cadeirante, vocês conseguiriam ver. Cego, talvez vocês conseguiriam ver. Mas o surdo, né? Você não consegue perceber assim. Alguns têm as suas identidades diferentes. Uns usam aparelho, então você pode perceber pelo uso do aparelho. Alguns são implantados, enfim. Mas o surdo em si, como eu, por exemplo, que nós só sinalizamos, você não tem como identificar por ser surdo assim apenas olhando. E agora, a gente tem visto que o uso, né, da língua de sinais em demais espaços não é gesto, é sim língua de sinais, são sinais, e a gente percebe isso dentro dos grupos, dentro das comunidades, e nós vimos esse avanço e nós começamos a perceber a língua de sinais. E quem é ouvinte e quem é surdo? A gente vê a língua de sinais que nos mostra que tem a língua de sinais ali. Mas quem é ouvinte e quem é surdo naquele momento? A gente não sabe, né? E pensar na surdez
é pensar em quê? Né? A gente quer pesquisar, enquanto pesquisador, precisamos pensar na surdez, tem uma diferença cultural. Né? A gente não precisa ficar pensando na surdez apenas na visão clínica. Chega, a gente já tem quase 160 anos de lutas trabalhando para mudar essa visão clínica. Né? No Brasil, a gente já avançou, né? Já estamos no século XXI, já temos isso. No futuro, vocês vão pesquisar e vão ver que tem novos pontos de vista, novas perspectivas, que é a socioantropológica também, que traz essa visão sobre a surdez. Pensar na surdez, ela é pensar o quê? No povo surdo, que é diferente da comunidade surda. Né? A comunidade surda, ela participa, pode participar ouvintes surdos, amigos, vizinhos, familiares, ok. Mas o povo surdo são só de surdos. Né? E pensar que eles são realmente uma minoria linguística. Né? Então, a gente, quando pensa no grupo de surdos, na comunidade, tadinhos, é um mito, né, que os surdos são pobrezinhos, coitados, não falam, não ouvem. Ai, pobrezinho, preciso operar, né? Pobrezinho. Não, temos que mudar essa visão, essa perspectiva de forma linguística também, dessa minoria linguística. E pensar na Libras, na língua de sinais, ela é uma língua, sim, humana e tem as suas estruturas linguísticas também gramaticais. Ela tem essa estrutura. Chega da gente querer ficar comparando com português, a língua de sinais? Não, chega. Português tem sim, e língua de sinais não tem. Português tem isso, a língua de sinais não tem isso. Não, chega. Né? As duas são línguas e elas têm esse mesmo status linguístico. É da mesma forma. Então, a gente precisa pensar na modalidades que são diferentes. Né? São modalidades, é só isso que tem como diferença. As estruturas gramaticais de uma, estrutura gramaticais de outra. Então, a gente já recebeu essas informações ao longo do tempo. A gente precisa se portar e ter essa iniciativa para iniciar com coragem. Chega de ficar pensando só no passado. Né? Então, a gente tem que pesquisar em novas áreas também, na sociolinguística, antropologia e dentre outras áreas que tem para se pensar sobre a Libras também. E estudos surdos também eu vou explicar novamente sobre essa perspectiva, para que a gente possa estar lembrando, não é só o que a gente leu, não, a gente precisa ter uma atitude também, um trabalho, e buscar pesquisas sobre essa área, que são diversas também sobre essa perspectiva. Né? A primeira, que fala sobre surdos e surdos cegos, como a gente tem até o André, que está aqui, o André Luiz, que é surdo cego, ele como representante também desse povo surdo cego. E nós, que somos o povo surdo, às vezes a gente fica mesmo pensar de que forma que a gente vai auxiliar o sujeito surdo-cego. Então, ele, enquanto representante, ele se torna protagonista dessa ação. Ele, por ser surdo-cego, tem as suas características, suas identidades, que são próprias, e nós precisamos respeitar isso também. E também, Perlin, que traz as suas experiências visuais de ser surdos, e Deaf Hoods também, que traz PED-LED, ele, que o sinal é esse, e também é um pesquisador surdo da Inglaterra, e ele, enquanto pesquisador, que é Deaf Hood, ele também traz essa adaptação das traduções do português para o ser surdo, né? Como que é o surdo, qual a sua experiência visual dentro desses lugares, e não é só a questão do som, é a questão visual mesmo, né? Essa experiência que ele traz. O terceiro ponto que a gente tem ali é a Libras, né, como língua natural, tendo a primeira língua como português e como a primeira língua como Libras e a segunda Libras como português. Por exemplo, aqui no momento a gente tem as duas línguas, né? Tem eu que estou sinalizando e tem um tradutor intérprete que está fazendo a tradução do português. Então tem esse biculturalismo, porque tem pessoas ouvintes e pessoas surdas dentro desse mesmo espaço, nesse mesmo momento. Então a gente tem um bilinguismo bicultural rico dentro desse ambiente, nesse exato momento. Em outros lugares, por exemplo, na Inglaterra, França, Alemanha, talvez vai se ter um congresso que vão aparecer as pessoas. Mas aqui, a língua de sinais e o português, elas já acontecem no nosso cotidiano, todos os dias dentro desse espaço. Então, nós precisamos pensar nisso também. Igual a imagem, volta, por favor, que tem ali, está vendo, o mundo, né, mostrando a vida, né, desses dois, o biculturalismo, e aqui uma pessoa surda sinalizando, né, você não vê pelo olhar clínico, mas é uma identidade cultural nesse espaço.
E esses temas também, esses tópicos que eu coloquei aqui, são temas que são importantes para que vocês possam buscar para pesquisas futuras também. Então, eu estou dando essa oportunidade para que vocês possam sentar com os seus professores, orientadores, de repente traçar um novo tema para que se pensar, não pensar no passado, mas pensar em coisas novas, em contribuições da sociedade e para a sociedade. Né? No 5º tema que eu tenho ali, que fala sobre os tipos de identidades surdas, que a Perlins traz também. E essa consciência linguística e política que a gente pode ter. Então, são 7 identidades, vocês já também devem ter estudado sobre isso. A gente não pode pensar que um surdo ele é igual a todos. Não pode generalizar. Né? Todos os surdos são iguais, são da mesma forma. Não. Né? Tem a sua identidade, da sua vida, o que foi se desenvolvendo ao longo da sua vida. Uns podem ter ido a fono, outros não. Outros têm uma vida diferente, enfim. Então, os codas também, que têm os pais surdos, outros não. Enfim. E eu, por exemplo, meus pais são surdos, né? A 2ª geração, eu sou a 2ª geração de surdos, então tem essa variedade de identidades de surdos. Tem uns que têm cegos, outros que são baixa visão, né? Que tem a síndrome de Usher, e a gente tem essas diferenças também, a gente pode ver e não pode pensar que todos são iguais. Existem essas variações. Por exemplo, eu sou surda, né? Eu quero que a Libras seja utilizada. E outros surdos não, querem o oralismo. A gente precisa respeitar, é um direito dele. Outros querem ser oralizados, só querem que tenha uma pessoa que fique oralizando na frente deles. É o momento, é a identidade, a gente precisa respeitar isso. O 6º ponto é o direito da criança surda a uma educação bilíngue. Essa educação em 2 línguas é um direito que ele tem. Né? Então, a gente precisa pensar na Convenção dos Direitos Humanos, né, que ocorreu, e foi colocado isso no artigo 3º dessa Constituição, 24, 30, 33, acho também, que fala das crianças surdas, elas têm o direito a essa educação bilíngue, então ele precisa receber isso. Não é uma educação em uma língua, é diferente da educação de ouvintes, né, e essa educação bilíngue. O 7º, que fala da Libras dentro da área de educação. Né? A gente sabe da inclusão que a gente vê nas escolas, que existem também escolas bilíngues, e a gente quer que a língua de sinais ela seja realmente uma língua de instrução nesse ambiente escolar, que não seja o uso do intérprete. O professor ele esteja ali direto com suas crianças surdas, sinalizando. De repente, se tiver alguma criança ouvinte que queira também o uso da língua de sinais ali, tudo bem. Por exemplo, aqui na rua, tem uma escola, a Escola Miraflores, conhecem? Ela é uma escola bilíngue em inglês e português. Né? A mensalidade é muito cara, mas as crianças que vão para essa escola, elas vão pensando numa escola bilíngue. E por que não pensamos numa escola bilíngue de língua de sinais e português? Né? Uma escola bilíngue de inglês e português já tem, a gente vê que tem um devido valor, tem um status linguístico muito forte, mas a escola bilíngue da Libras e português, a gente pensa, será que vai ser bom? Qual é a diferença? A língua de sinais não é uma língua? Então, ela é uma língua mesmo. A gente precisa pensar nisso enquanto língua de instrução, enquanto esse direito. E também a língua de sinais para a sua produção e compreensão, em leitura e escrita, como a gente conhece, Simon Ryan, e tem outros também, que é o LELIS, né? ELIS. E, enfim, a gente fala sobre o signing right, que é da questão da escrita da língua de sinais. E aí o português pode ser usado como segunda língua, ok, mas utilizando ele para poder nos auxiliar também. E assim a gente pode ter outras pesquisas, não é o momento, mas vocês podem chegar para a gente poder conversar sobre isso, sobre esse caminho, né, de como ela pode auxiliar no conhecimento também e no registro dos sinais. Eu vou... Pode deixar que eu vou falar aqui também sobre o 8º. E também essa questão da visibilidade na sociedade. Às vezes, a sociedade ela não nos vê assim. Né? Nós somos invisíveis, né, diante da sociedade. Né? As pessoas cumprimentam e você está ali, oi, por que não falou comigo? Né? Só porque eu sou surda e você fica se sentindo invisível. Antigamente era assim. Mas aí a gente vê sobre esse status, essa mudança, né, sobre o valor no século XXI da língua de sinais, que as pessoas realmente têm reconhecido e é um momento dessa visibilidade mesmo para que a gente possa ter. Então, a gente tem que ter essa independência. Por exemplo, nesse momento, os surdos eles sempre são pedidos, né, para que as pessoas possam ajudar a ligar. Por favor, pode marcar um médico para mim? Aí, às vezes, o intérprete, alguém que sabe língua de sinais, algum bilíngue, auxilia fazendo essas ligações para marcações. E aí nós temos o surgimento
do BIP, né? BIP, lembram do BIP? Que aí tinha, e aí depois teve o Viável, depois o WhatsApp, e hoje a gente tem o ICOM, que é novo, é uma tecnologia diferente, parecida do Viável, e essas tecnologias elas vão ampliando, e aí o surdo ele consegue ter essa independência, né? Ele utiliza o recurso visual, ele liga para o médico, e aí tem o intérprete lá que fica com um aparelhinho de fone, ele faz essa intermediação, né? Então o surdo ele consegue desse recurso ter a sua independência também. Meus pais, por exemplo, eles viram como antigamente eles sofriam, né? Todos conheciam como é que era esse sofrimento, e a gente vê que esse sofrimento vem diminuído por conta desses avanços tecnológicos que auxiliam na acessibilidade para esses surdos. E essa questão também da troca, né, com a tradução, ouvinte, surdo, a interpretação, essa inclusão na acessibilidade, a gente sabe quanto isso é importante também na sala de aula, na questão também social, né, de você ter o intérprete junto para poder ir a outros lugares, ter essa acessibilidade também. E, por exemplo, no teatro, no cinema, você ter o intérprete também nesses espaços. E aí a gente pode pensar, né, em pesquisas futuras, como a gente conseguir. É uma acessibilidade isso? Por exemplo, o intérprete ser colocado. É uma acessibilidade? Um cego, né, que você tem ali a bengala, né, o braille também como recurso de acessibilidade para o cego, são materiais para isso. Mas o intérprete, ele é um recurso de acessibilidade para o surdo? Ele é um material? Então, a gente fica pensando sobre isso, né? Eu tenho meio curiosa para poder encontrar pesquisas que tragam essa temática e mudar um pouco desse pensamento, né? Por exemplo, você tem que aceitar isso? Não, você tem que refletir. Então, eu coloquei ali também uma interrogação, né, como vocês podem ver, porque a gente tem que discutir isso também, não eu sozinha, como todos vocês, a gente tem que refletir sobre isso, e isso é importante para a vida do pesquisador também. Pode passar, por favor. Então, agora a gente tem, né, antes a gente tinha falando sobre surdo, a cultura, e agora a gente tem uma visão aos estudos linguísticos a Libras. E aí, como vocês podem ver, o povo surdo e surdo-cego, né, como minoria linguística, e esses avanços das trajetórias. E a gente tinha um grupo de ouvintes que acabava esquecendo um pouco dos surdos. E o movimento dos surdos que foi sendo colocado foi dando essa visibilidade, né? E os surdos cegos também têm feito esses movimentos para ganhar também essa visibilidade no mundo. E também a gente não pode esquecer do povo surdo indígena, né? A gente não pode esquecer que tem as suas línguas também emergentes e precisam de estudos. O Brasil, ele não é o Brasil monolíngue, né? O Brasil, ele tem as legislações que impõem, né, o Brasil enquanto língua portuguesa, ok. Mas a sociolinguística, a gente vê que tem mais de 200 línguas dentro do Brasil. Então, tem o português, tem a língua africana, a língua indígena, a língua europeia, a língua de sinais, a língua indígena, enfim, então várias línguas, multilíngue. A gente tem que focar a importância dessas línguas também dentro desses espaços. E também a gente vê que, nesse momento de registro, a gente tem a Libras e tem a LSKB, que é a língua de sinais cabo-brasileira, que é de... Qual o nome? Da Lucinda Ferreira Brito, que é uma professora da UFRJ. E ela traz esse registro da LSKB, que é uma língua própria de sinais de uma comunidade indígena e seus dialetos dentro desses espaços. Então, a gente não pode esquecer, né? Não é só a Libras a única, não. Existem também, como a gente já tem registrada, a LSKB, e podem ser feitas algumas pesquisas, por exemplo, LSX, que é a língua de sinais chavante, ou uma LST, que é a língua de sinais de Tupi. Então, a gente pode ter, talvez, registros futuramente dessas línguas indígenas de surdos. A gente não pode esquecer e deixá-los de lado também. E como quarto tópico que a gente colocou ali, pensar na comunidade surda, né? Não é uma comunidade só, tem várias comunidades em seus ambientes.
com ouvintes e surdos cegos, que eles se sentem bem, se sentem confortáveis de estar naqueles espaços. Não é uma comunidade surda única de todo lugar. Não, tem comunidades, são várias, né? Comunidades de LGBTs, comunidades de indígenas, comunidades de negros, assim também. E a gente não pode olhar tudo de uma forma igual, né? Vocês, enquanto futuros pesquisadores, têm que colocar aquela lupinha e se aprofundar em algum tema. Não é só o que ele me falou, o que o outro me falou, não. É se aprofundar realmente nessa temática. E ali, no 5º tópico, nós temos ali a pesquisa na área de Libras, na língua de sinais, né? E antes, a língua de sinais ela era comparada com o português, como eu falei, né? E aí, né, mais ou menos nos anos 90, começou a se diferenciar. Não, a língua de sinais tem a ASL, tem a língua de sinais francesas, e aí começou a se valorizar a língua de sinais e parou com essa comparação apenas com a língua portuguesa e passou-se a estudar as línguas sinais entre elas. E aí tem aqui a professora Shirley Vilhalva, né, que é uma professora surda também, que ela também tem descendentes indígenas, e ela quase que por 25 anos ela visitou a comunidades indígenas do Nordeste, do Norte, e também eu acho que uma do Sul, e ela foi nesses lugares e fez o registro durante 25 anos. Não é um estudo à toa, não é uma brincadeira. Ela tem formação de mestrado, agora doutorado, e publicou esse livro, né, sobre os índios surdos. Né? Isso é muito importante também, porque é um representante do povo surdo indígena. E a gente não pode esquecer, né? Pensa, eu sou do Rio, e a gente não olha para esses outros lugares que também têm essas representatividades. E ali tem o índio surdo, né, utilizando os sinais, né, bonitinho ali na imagem que a gente colocou para vocês. E primeira coisa que a gente vai explicar, né, como a gente explicou antes do pesquisador, a qualidade do pesquisador. A segunda questão, nós falamos sobre os 8 pontos, sobre a temática da importância de vocês buscarem essas pesquisas novas que estamos vendo aí na área, né, acadêmica, para que a gente possa se desafiar a buscar também, junto com professores, orientadores, ter esse diálogo, essa troca, lendo artigos, livros, criando também novas temáticas para serem discutidas no mundo acadêmico brasileiro. E nós temos também, que é para a minha pesquisa, que aí eu coloquei para poder compartilhar também, para a gente poder refletir sobre isso, uma crítica que é da minha pesquisa que eu trago hoje para vocês. Que hoje é a jornada acadêmica, e aí amanhã inicia, né, a semana pedagógica, para que vocês, enquanto alunos surdos e ouvintes também, possam se sentir impactados e que estejam refletindo sobre isso, né? Então, eu estou trazendo para compartilhar com vocês sobre a minha pesquisa. E aí eu primeiro trago para vocês aqui essa citação, que já fala sobre os mitos, né? E a gente já estudou sobre alguns mitos que falam, por exemplo, o português ele tem tudo, tem vírgula, tem a pontuação, e a língua de sinais não tem isso, né? A língua de sinais precisa inventar uns sinais referentes à pontuação e colocar a estrutura frasal da gramática seguindo o português. Não, chega. A gente precisa pensar em criar outras estratégias. Por exemplo, algumas teses que a gente tem visto que utilizam as vírgulas, para a língua de sinais, a gente usa o piscar, como se estivesse representando a vírgula. Simples assim. Piscou, representa a vírgula. Né? Então, o ponto é como se você tivesse parcial, o rosto sem uma expressão. Se você inicia uma exclamação, uma interrogação, a sua expressão ela representa. Não precisa fazer um sinal para cada ponto, né? Por exemplo, você vai ter que ficar filmando, registrando isso? Não. A gente tem 3D isso aqui, ó. É o suficiente. Você não precisa mostrar o sinal. Você tem os classificadores, você tem as expressões, a sobrancelha, o piscar de olhos, a língua, o lábio, a boca, a cabeça com seu movimento, os ombros, a localização. Pronto. É suficiente. O valor, a língua de sinais, ela é rica. Não precisa pensar, não tem sinal. Gente, isso é um mito. Chega, vamos parar por aqui, vamos mudar essa visão. A língua de sinais, ela tem tudo. O que falta? Falta apenas a gente ter pesquisas, a gente ter registro, respeitar isso e não mexer. Né? Igual, por exemplo, a gente falou antes do casulo, da borboleta, não mexer, é só registrar, a gente colher os dados, respeitar a língua de sinais, é o suficiente.
E também o português sinalizado, né, que a gente fala sobre o bimodalismo e português sinalizado, que atrapalham esse desenvolvimento natural da Libras. Porque, por exemplo, a gente vê que tem alguns ouvintes que querem mexer nisso, né, porque às vezes sabem ou de repente desconhecem, mas não por maldade, talvez falta o quê? Estudo, né, porque não são pesquisadores. Então a gente precisa de pesquisadores na área de linguística, na área de educação, para garantir essa valorização da língua de sinais. E o segundo tópico que eu trago aqui é a influência da língua portuguesa na estrutura da Libras. Então, primeiro ponto e segundo ponto que eu coloquei, parecem um pouco parecidos, mas se a gente faz de forma a moldar, né, a estrutura do português como molde para a língua de sinais, não, a gente tem que separar as características que são específicas de cada uma delas. Por exemplo, aqui, não dá para eu poder apontar porque vai ficar a sombra. Eu não tenho aquele laser para poder marcar. Por exemplo, é um surdo, né, com outro surdo, 2 surdos ali conversando, sinalizando, e aí um sinal, por exemplo, esse sinal aqui. E aí, se você for traduzir, tem 3 palavras que podem ser utilizadas para essa tradução. E aí, às vezes, pode ficar estranho, porque é próprio da sinalização. Por exemplo, a tradução tem nada a ver, que aí tem essas 3 palavras. E aí o surdo está comunicando, nananã, e faz esse sinal. E aí a pessoa que está olhando, que vai aprender o sinal, e aí às vezes vai pensar um sinal diferente. Aí o surdo ou o ouvinte vai começar a fazer na frase e faz isso aqui, nada a ver, esse sinal, ó, nada a ver. E aí eu fico, nossa, meu coração chega a doer, né? Porque a gente vê no Facebook, às vezes tem alguns registros e as pessoas já colocando, quase que eu infarto quando eu vejo esse sinal para nada a ver. E aí a pessoa precisa respeitar a língua de sinais porque já tem um sinal na língua de sinais que é utilizado para essa expressão, nada a ver, né? Então, por exemplo, também interromper esse processo, né? Batson já fala sobre isso. Em 1974, ele já fala sobre esses sinais. Não é novo, isso é antigo, gente. Essas mudanças, a gente precisa ter atenção. E para futuras pesquisas, a gente não pode mexer nisso. Ele é característico da língua de sinais. Por exemplo, esse próprio sinal de nada a ver, né? Então, a gente não precisa pensar, um sinal, uma palavra. Sinal, palavra, sinal, palavra. Não. Como a gente viu, 3 palavras tem um sinal só, não tem que ser 3 sinais, 3 palavras correspondentes. Então, a gente tem que refletir sobre isso. Pode passar, por favor. E o terceiro tópico que eu trago para vocês é o desconhecimento sobre a língua de sinais. E aí, como vocês estão vendo ali, muitas vezes não há esse desconhecimento da língua de sinais. Desde o século XIX, né, foi criado o primeiro dicionário, que é o dicionário de iconografia francesa, e aí, a partir disso, depois de um tempo que foi feito o dicionário de Oates, que aí foi criado também depois, mas só tem esses 2 dicionários. E aí, no século XX, já foram feitos vários dicionários. Mas a gente precisa ter cuidado com isso, de seguir nesses dicionários a questão do léxico, a lexicografia. Precisa seguir essa base, não é sair criando dicionários, porque não é brincadeira, é um estudo muito sério e precisa ser levado em consideração também. E as pessoas, às vezes, né, eu vejo em muitos lugares, e eu amo realmente, as pessoas falem, eu amo a língua de sinais é fofinha, a Libras é fofa. Eu vejo, e uma vez me falaram isso também, olha, eu amo a língua de sinais. Eu respondo, também, eu amo português. Eu amo, a pessoa fica olhando assim, tá bom. Eu amo português. Eu falei para ela também. E não tem esse sentido de amor, é uma língua, né? Se a pessoa gosta de colocar no YouTube dicionários, ou criando vários sinais, ou de repente fazendo algumas outras coisas, não é bem por esse caminho.
E a gente vê que tem, né, o grupo, né, de ouvintes que tem colocado alguns dicionários, que vem criado, vem chamando alguns surdos, né, para participarem desses grupos e vão inventando sinais, criando sinais e colocando. E aí os surdos não têm essa consciência linguística, essa consciência política, a gente sabe que falta ainda, e acabam aceitando muitos sinais que são impostos, e aí na vida diária não tem esse uso, esse dicionário, e acabam utilizando aquela comunicação que não tem registrado, não tem no dicionário. Então, a gente precisa desse dicionário para registrar essa vivência e esses sinais que são colocados. E aí, o grupo de ouvintes, muitas vezes, acabam determinando isso para os surdos, né? Eu vou explicar, por exemplo, depois eu vou explicar. Uma vez, eu estava dando aula de sinais numa sala de ouvintes, e aí eu estava ali lecionando um tema, e aí teve por exemplo, uma casa, 3 casas. Aí os ouvintes estavam entendendo, ok, 3, a gente repete, vocês estão me olhando, não podem conversar, olhem para mim que eu estou sinalizando. E aí eu pedia para que eles olharem nos meus olhos. Eu faço aqui, uma casa. Quando são muitas casas, eu faço assim. E aí os alunos falaram, é plural, é S. Eu, calma, gente, esqueçam o português nesse momento. Eu não coloquei, né, a palavra, não, eu só estava explicando para ele essas questões, né, referentes. Por exemplo, um carro, e quando eu quero dizer que tem vários carros. E aí os alunos falavam, é muitos carros. Tudo bem, esquecem o português. Vejam isso aqui, casa, casas. É como se eu estivesse repetindo. E aí os alunos decoraram e entenderam. E aí depois, em outra aula, né, eu falando sobre os dias da semana, e aí eu ensinando sobre isso, falei, terça-feira, ou, por exemplo, 3 vezes ou 2 vezes, você pode repetir o sinal. E aí os alunos falaram assim, tá confuso, não entendi. Porque você falou que quando a gente faz 3 vezes, repete casa, a gente significa que são várias, é quantidade. Quando a gente faz terça-feiras 3 vezes, é o quê? Não é plural? Terça-feiras? Seria isso? Né? Aí eu tive que pegar, né, a palavra do português e expliquei. Lápis, por exemplo, a palavra lápis. É plural? Aí os alunos ficaram pensando... Então, aí alguns ficaram rindo, acharam engraçados, mas a palavra lápis, ela é plural? Ônibus. É plural? Não, não é. Né? E aí é a consciência, é a competência linguística que a gente precisa pensar sobre isso, que a gente precisa conhecer enquanto bilíngues, ter essa competência. A repetição é plural ou é um movimento que não significa plural? Né? Então, a gente não pode apenas decorar essa regra e utilizar ela em todos os aspectos. E aí eu expliquei e eu passo isso para vocês. Então, a gente tem que conhecer, porque vocês são bilíngues, e podem responder isso através desse conhecimento linguístico que vocês vão ter. No 5º, o contato contínuo dos surdos com ouvintes. E o contato das pessoas, dos surdos com os ouvintes, esse contato diário é uma oportunidade. A maioria, né, que nós vemos aí, a maioria é ouvinte. Os surdos são uma minoria. Então, aproveitem essa oportunidade, 24 horas de contato mesmo ouvinte com o surdo. E os surdos, eles nascem em famílias que não sabem língua de sinais, eles ficam pensando como é que a gente vai conseguir se comunicar, e acabam fazendo os sinais caseiros, né, utilizando de gestos dentro da casa para conseguir se expressar. Né? E aí, para quando vão se comunicar com o surdo oficialmente, já é uma idade tardia e acabam não tendo esse momento. E a criolização, que é esse conceito, é o processo da sociedade, depois vocês vão estudar, da sociolinguística, que fala sobre esse processo da criolização. E, por exemplo, os sinais caseiros, né, do surdo que vai utilizando um sinal para se comunicar. E quando ele está diante de um outro surdo, ele usa aquele sinal caseiro e é como se esse sinal ele fosse sendo polido, né, e vai modificando para que seja surgido um sinal oficial através desse processo. E é a gramaticalização, né, que é essa mudança desse sinal que, ao longo do tempo, ele vai sendo transformado. E o surdo ele não faz esse processo, porque, às vezes, tem uma má formação. Por exemplo, deixa eu pensar aqui um exemplo. Por exemplo, um exemplo que é um pouco recente, que é esse aqui, né?
é o sinal que era utilizado para o índio, certo? Ou assim, e aí agora é usado assim. Mas pode ser feito assim, depende também. Às vezes tem um pouco de dificuldade para a pessoa utilizar a configuração correta, porque não segue a regra fonológica, né? Que são as restrições fonológicas desse sinal, que são simétricas, né, de acordo com a simetria do sinal. Então, vai fazer com essa configuração ou com essa configuração. E aí, às vezes, por uma má formação desse sinal, alguns surdos eles vão polindo e vão transformando aquele sinal de forma a trazer uma facilidade. Igual, por exemplo, um colar de pedras, que aí você pega aquela pedra e é quadrada, e aí o profissional vai polindo aquela pedra para se transformar num cristal, para se utilizar enquanto cordão. A mesma coisa acontece com a língua de sinais, né? Às vezes o sinal ele está meio estranho, você não vai seguir uma regra fonológica e ele vai sendo polido para se trazer uma qualidade para uma formação de sinal adequada. E por isso, assim, os sinais novos e esse processo de criolização através desse contato para que se tenham esses sinais. Por exemplo, no inglês, eu, né, sou brasileira e eu falo português, e aí se eu entro em contato com um americano, alguém que tenha nascido nos Estados Unidos, e aí eu vou conversar em inglês com ele. Ele foi embora, voltou para o país dele, e ali eu não tenho contato. Aí eu vou fazer o curso de inglês para poder ter contato, e aí quando eu termino o curso, e agora? Ah, legal, eu vou num congresso, sento lá, coloco, né, o meu som para poder estar ouvindo a língua inglesa de vez em quando. E os surdos na língua de sinais? Esse contato com eles, que é diário, esses sinais que são trocados ao longo do tempo. Por isso, esse processo ele é importante. Pode passar, por favor. O último tópico que eu venho compartilhar com vocês é a insegurança na consciência linguística dos surdos em relação a Libras. Então, essa é a minha pesquisa, né? Como eu falei anteriormente. E aí eu quero defender o quê? O povo surdo, essa defesa do povo surdo. Não é acusando os surdos que sempre se colocam de forma submissa. E aí os surdos eles também têm que se colocar, né? Às vezes o surdo desde pequenininho não teve essa disciplina de Libras, que a gente sabe que não tem. E aí, se a gente for pensar, por exemplo, nós, desde pequenos, temos a disciplina de português, as regras do português, aquele estudo formal do português, né? A estrutura, a raiz, né, da palavra, o sufixo e prefixo, os radicais que a gente estuda, a gente sabe isso. E na língua de sinais, vocês tiveram? Na língua de sinais a gente tem esse estudo do sinal, prefixo, sufixo do sinal? Tem. A gente não tem essa informação desde bebê até a idade adulta. A língua de sinais na escola, a gente não tem isso. Começou eu acho que nos anos 90 que começou, né? Eu não tive essa disciplina de Libras. Então, eu, por um lado, né, tenho os pais surdos que, desde pequenininho, me estimularam na língua de sinais. Mas 90% dos surdos não tem. E a gente precisa isso nos cursos. Aqui o INES precisa oferecer esse curso também para essa consciência, essa formação de consciência política, essa formação de consciência linguística também, para que tenha essa defesa desse ensino. Por exemplo, tem um grupo também de surdos, né, vamos supor, num espaço médico, né? Eu estou me sentindo mal, estou com dor, e aí vou no médico, no ginecologista, né? Um exemplo, eu chego lá no ginecologista. E aí, quando eu chego lá, vai passando o tempo, e aí não tem o sinal. Por exemplo, fizeram esse sinal aqui de ginecologista, eu vi. Eu falei, ué, por que é assim? Já tem o sinal de ginecologista, que é esse. Por que criaram esse sinal? Ah, não, porque esse sinal é muito feio, parece que está abrindo, né, as pernas, é o mesmo processo que faz. Não, esse aqui é mais bonitinho. Não, gente, não, eu não aceito. É da língua de sinais, é isso. Não é preconceito. Ah, não é feio, preconceito linguístico. Não, a palavra também tem palavras feias que se utilizam no português e também a gente tem que utilizar na língua de sinais. Igual esse aqui, ó. Fizeram esse sinal. O que é isso? É um sinal de veterinária. Como assim, gente? Já tem médico. Esse é o sinal de veterinário. Não é assim, mas é porque não é só de cachorro. Não, gente, mas é o sinal. Foi escolhido como se fosse na teoria, que é a teoria de protótipo. Dentro dessa teoria tem da gramática esse sinal. E tem na semântica esse estudo. Por exemplo, rato, cachorro, papagaio, a gente escolhe um
para utilizar como a gente fez o sinal, porque a maioria que tem cachorro. Vocês têm cachorro? Todo mundo tem cachorro, ou uma maioria tem cachorro, né? Então, todo mundo tem ou já tem. Cavalo, vocês têm? Não, né? Mas cachorro, sua maioria tem. Então, dentro dessa regra da língua de sinais, a gente opta para utilizar no sinal. Então, eu tenho que explicar, e aí falta isso nos surdos também. E não é culpa. A gente sabe que isso é necessário desde sempre para ter essa luta, esse desenvolvimento, essa consciência. A língua oral, ela acaba sendo uma língua dominante, então a gente tem que fazer essa defesa. É só essa imagem que eu gostaria de trazer para você, é uma mensagem através dessa imagem, que vocês possam perceber, como vocês estão vendo ali o tronco, a gente tem ali as mãos, é o tronco, né, como se fossem as mãos ali, e representando a língua de sinais, e a partir dessas mãos vão criando novas mãos, né? A raiz, essa mão está enraizada, que é a língua de sinais. Ela morre? Não, ela permanece até hoje. E aí a gente tem essa luta, esse sofrimento, que a gente sabe quanto persistiram nessa vida, até que hoje a gente tem a língua de sinais e que continua sempre em adaptação, com essa interação do mundo ouvinte e mundo surdo. Muito obrigada pela palestra. Agradecemos a professora Heloíse Gripe pela palestra, né, muito emocionante sobre a sua pesquisa. Também queria informar agora que estaremos abertos para o coffee break, né? A comissão também agradece aos alunos aqui presentes, ao trabalho da JIC, né, esse tratamento com os técnicos, com os intérpretes aqui, agradecemos a eles. E também a programação, né, a gente vai ter aqui esse coffee break e depois vamos estar lá no DESU, né, nas salas com as sessões. Muito obrigado, professora.